Boa. Começamos então, galera. É o seguinte, a aula de hoje é a última parte de macro, a gente vai fechar macro agora. E qual que é a minha ideia? Vocês já tiveram muita aula de macro. Vocês já tiveram aula com o Benito, vocês já tiveram aula hoje com o João Pedro. A gente já falou de macro lá atrás, né, Fini Challenge. A gente falou de macro na UBMF também, para quem fez o UBMF. Então, assim, a gente já falou muito de macro, tem muita coisa que vocês já estão batutando na cabeça de vocês aí, vocês já lembram de muita coisa, isso vai ajudar. Então, tem alguns pontos que eu vou passar mais rápido, essa aula aqui não vai ser demorada, tá? Até porque 4:30 da tarde no sábado é sacanagem também. Mas não vai ser demorado, porque você já viu a maior parte, eu só vou focar nas partes em que o Benito não falou e que o João Pedro também não conseguiu falar hoje, beleza? Outra coisa, tem muita pouca gente aqui, então aproveitem isso para, interajam comigo, por favor. Façam perguntas, mesmo que não existe pergunta idiota, sei que é clichê isso, mas assim, pergunta o que vocês quiserem. Pô, se eu falar alguma coisa que para mim é óbvio, vocês falarem, pô, não entendi isso aqui, eu explico, não tem o menor problema. Eu acho que por ter pouca gente, eu acho que isso é a parte mais legal de interagir. Então, é isso, galera. O que a gente vai passar aqui hoje? 6 pontinhos. O primeiro deles é o Bacen e o CMN, que eu vou explicar já já. O Banco Central e o Comitê Monetário Nacional. Depois, Copom e Selic. Vocês já falaram um pouco de Selic, então essa parte eu vou passar um pouco mais rápido. Juros, atividade econômica e câmbio, alguns indicadores, algumas coisas assim. Política fiscal, endividamento público e dominância fiscal, que vocês vão entender quando eu chegar lá, essa parte é um pouquinho mais difícil. Mas vamos começar. Bacen e CMN. Primeiro, o que é o Conselho Monetário Nacional? Ele é simplesmente quem define a meta de inflação no Brasil. Todo mundo aqui entende o que é meta de inflação, Uhum. Sim. certo? Sim. Então, a meta de inflação, vou contar uma história rápida. A meta de inflação, ela nasceu no Brasil, no governo da FHC, foi criado em 99, em um programa do FHC que chamava Tripé Macroeconômico. Por quê? O FHC estava ferradaço das pernas, porque ele estava com uma popularidade diminuindo cada vez mais, e ele precisava dar um jeito de controlar a inflação no Brasil e controlar outras coisas. Para isso, ele criou o tripé macroeconômico, e uma das pernas desse tripé era a meta de inflação. Quem compõe o CMN, que é um comitê, então ele tem algumas pessoas ali dentro que fazem essa meta de inflação funcionar, é o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, o ministro do Planejamento do governo e o presidente do Banco Central. Certo? Então, a gente aqui do lado, no meio, a gente tem a estrutura, que é o CMN, o Bacen e o Copom. Só me lembrem, por favor, alguém já falou de Copom? O Benito falou de Copom? Ou o João Pedro hoje? Que não. Acho que não. Tá, beleza. Eu vou falar do Copom aqui na frente, então. Mas essa é a estrutura. Entendam que as autoridades monetárias do Brasil são essas três: CMN, o Bacen e o Copom. E o Bacen é o executador disso tudo. Então, quem são os cérebros do cenário monetário nacional é o CMN e o Copom. Beleza? Aqui do lado, a gente tem os objetivos do Bacen. Por quê? O Bacen, eu imagino que a gente já deve ter falado disso em algum momento, ele não é um banco normal. Ele não é um banco comercial, então não existe alguma pessoa ter uma conta no Bacen, não. O Bacen ele é o banco dos bancos. Então, assim, quando os bancos precisam de dinheiro emprestado, para quem que eles vão pedir? Ou para outros bancos, que é o mercado interbancário, ou eles vão pedir para o Bacen quando a coisa realmente apertou e nenhum outro banco quer emprestar dinheiro para eles. Então, o Bacen é o órgão de última instância do cenário monetário nacional. Ele tem algumas funções. A primeira delas, controlar a inflação. Como ele faz isso? Principalmente por taxa de juros. Beleza? Estão familiarizados com isso? Uhum. Sim? Tá. Outro objetivo dele, estabilidade do sistema financeiro. O que quer dizer com isso? Ele é a polícia dos bancos. Então, assim, os bancos, eles são instituições financeiras e elas têm que ser reguladas por alguém. Quem regula os bancos é o Banco Central. Então, o Banco Central que define taxa de redesconto
Isso o Benito explicou, eu tenho quase certeza. Alguém pode me confirmar, por favor, porque eu não estava na aula do Benito. Doutor Hilberlante. Alguém lembra disso que ele falou? De redesconto? Eu acho que sim. Tá. Enfim, o que é o redesconto? Vou só repetir aqui. O redesconto é como se fosse um dinheiro que um banco comercial precisa mandar obrigatoriamente para o Banco Central, como um colchão de segurança na operação do banco. Então, por exemplo, se entrou R$ 10 dentro de um banco, dentro do Bradesco, por exemplo, ele não pode emprestar esses R$ 10. Porque se ele emprestasse esses R$ 10, vocês entendem que o risco dessa operação toda seria enorme, que ele poderia simplesmente perder tudo. Então, ele não pode emprestar esses 10, e aí o redesconto seria deixar isso um pouco mais seguro, colocando ali algumas regras para ele não emprestar isso tudo. E também é uma medida de, caso dê merda no banco, ele vai pedir dinheiro emprestado para o Banco Central. Suavizar flutuações do câmbio, como a gente já falou diversas vezes, o câmbio do Brasil é flutuante. Então, vocês veem o preço do dólar subindo e descendo todo dia. Isso é uma coisa que não é tão antiga, tá? A gente nem sempre foi assim. Mas essa flutuação no câmbio, ela não é pura. Então, assim, ela não é uma coisa que ninguém vai interferir. Existem intervenções nessas flutuações do câmbio que o Bacen faz. E como eles fazem isso? Eles não fazem isso para controlar o preço. Eles fazem isso para controlar a volatilidade. O que eu quero dizer com isso? Vou traduzir. Imaginem que um dia o dólar sai de R$ 5 para R$ 6. É muita diferença. É R$ 1 em um dia. Para o câmbio, isso é absurdo, é assustador. Isso não pode acontecer. Se isso acontece, o Banco Central tem que fazer alguma coisa, porque a volatilidade foi muito grande. Como eles fazem isso? Eles fazem, por exemplo, comprando ou vendendo dólar das reservas. Então, por exemplo, se a gente tem uma reserva de dólar tranquila no país e a gente está vendo uma volatilidade muito absurda. Se a gente quer diminuir, por exemplo, se o preço do dólar está subindo muito e a gente quer controlar essa subida do dólar, por que o dólar está subindo? Porque tem muita gente procurando dólar, tem muita gente querendo comprar dólar. Essa é o pensamento inicial disso tudo. Então, o que o Banco Central vai fazer? Vai vender dólar. Ele faz o contrário do que todo mundo está fazendo, para tentar equilibrar essa conta. Beleza? Só um exemplo básico, vocês não precisam saber disso aprofundadamente. Zelar pelas reservas internacionais, que é o que eu acabei de falar, eles controlam as reservas internacionais, e regular e supervisionar o crédito, que é ser a polícia dos bancos também. Uma coisa muitíssimo importante, o Banco Central ele é independente. Então, se vocês verem alguém na rua falando que o governo diminuiu a taxa de juros, o governo não diminuiu a taxa de juros, foi o Banco Central. O Banco Central e o governo são órgãos independentes. O governo não manda no Banco Central. Então, por exemplo, enquanto o Lula estava eleito, no começo do governo dele, quando ele foi eleito em 2022, o presidente do Banco Central era o indicado do governo anterior, que era do Bolsonaro. Então, o presidente do Banco Central e o presidente da República eram de lados diferentes na política. Vocês concordam comigo? Certo? Certo. Isso já mostra que o Banco Central é independente, porque se ele fosse um órgão do governo, não fazia sentido nenhum o Lula ter colocado um adversário político lá dentro. Ela é 100% independente? Não, porque quem indica os presidentes do Banco Central são os presidentes da República, mas eles não têm um mandato coincidente. Então, se o Lula foi eleito, ele não vai indicar o presidente do Banco Central no primeiro dia dele. Não. Vai ter metade do governo do Lula, vai ser o indicado do governo anterior, e a outra metade vai ser o do governo Lula. Agora é o Gabriel Galípolo. O Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, é um indicado do Lula. Mas antes do Galípolo, era o Roberto Campos Neto, que era indicado do Bolsonaro. Beleza?
essa independência é importante porque ela é meio que como se fosse um mecanismo de segurança para a população de que o Banco Central sempre vai correr atrás do principal objetivo dele, que é controlar a inflação. Porque se o governo e o Banco Central fossem uma instituição só, ou se o Banco Central não fosse independente, o governo poderia fazer o que quisesse para atingir o objetivo político deles, que seja crescer o país ou qualquer coisa do tipo. Isso poderia descontrolar a inflação, por exemplo. E um país muito traumatizado com inflação, que é o Brasil, muito mesmo, a gente tinha inflação de 2.000% na década de 80, por exemplo. 2.000% ao ano. Então, e hoje em dia as taxas são de 4 ou 5% no máximo. Então, o IPCA, no caso. Então, em um país muito traumatizado com inflação, é importante ter um Banco Central independente. Pegaram a visão? Entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Por enquanto tá de boa, tá tranquilo. Tá de boa? Tá claro? Beleza. Então vamos para cá. Primeiro, o Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária e são eles que definem a taxa de juros. Então, quando vocês veem que a taxa de juros caiu de 15% para 14,75% ao ano, quem decidiu isso? O Copom. Que é um pessoal que senta numa mesa no Banco Central 8 vezes por ano, que é mais ou menos a cada 45 dias, e decide qual vai ser o guia deles, qual vai ser assim, a gente vai subir, vai descer, vai manter a taxa de juros, o que a gente vai fazer? Eles tomam essa decisão baseado principalmente no principal objetivo deles, que é controlar a inflação. Pegaram? Uhum. Então, o CMN define a meta de inflação, o Copom define a Selic e o Banco Central executa tudo isso. E aí agora que entra isso aqui que está escrito aqui, que é o Open Market. Como funciona o Open Market? O Open Market é o seguinte, eu vou explicar ele da forma técnica primeiro, depois eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O Open Market, ele é um mercado de títulos públicos. Esse é o mecanismo em que o Banco Central consegue controlar a liquidez dentro da economia do país. Todo mundo está familiarizado com a palavra liquidez? Não tenho medo de falar que não, tá? O Benito explicou na aula dele. Tá, perfeito. Liquidez é dinheiro rápido. Então, assim, quando o país tem muita liquidez, quer dizer que está todo mundo com dinheiro no bolso. Quando o país está sem liquidez, é porque nem todo mundo está com dinheiro no bolso, ou porque o país está numa recessão e ninguém quer gastar, por exemplo. Isso é excesso e escassez de liquidez. Beleza? Beleza. Agora, como o Banco Central controla isso? Como as pessoas pegam dinheiro? Alguém pode falar para mim, por favor? Pelo salário e por empréstimo com o banco? Boa, é aí que eu queria chegar. O empréstimo com o banco é uma parte muito importante de como a economia funciona. Então, a maior parte da quantidade bruta de dinheiro mesmo, quantidade grande de dinheiro, vem de empréstimo de banco. Se o Banco Central quer diminuir o dinheiro na mão da população, o que eles fazem? Eles vendem títulos públicos. Por quê? Quem compra esses títulos públicos? Os bancos. Então, se o Banco Central vende títulos públicos, os bancos tiram dinheiro de circulação de empréstimo e compram título público. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Uhum. Tem 3 personagens na jogada, Bacen, bancos comerciais normais, tipo Bradesco, Itaú, esse que todo mundo conhece, Nubank, qualquer um desses, e a população em geral. Se a população está com muito dinheiro, a inflação está aquecida, por exemplo. A gente está com uma inflação alta porque está todo mundo gastando, os preços das coisas estão aumentando, o Banco Central precisa fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele vende títulos públicos, os bancos que antes estavam emprestando dinheiro para essa população começam a parar de emprestar para comprar dinheiro, para comprar título público. Só que vocês entendem que
se a gente tem uma procura maior por títulos públicos, a taxa de juros vai aumentar? É assim que a Selic funciona. Isso é uma coisa muitíssimo avançada. Tem economista que não sabe direito como isso funciona. Mas, assim, a Selic, ela não é uma coisa que você coloca ela em um número e ela magicamente fica naquele número. Não. Se vocês perceberem, tem uma palavra muito importante na hora que vocês veem a notícia de Selic, que é a meta Selic. A meta Selic quer dizer que os 14,75, que é o atual, é uma meta. Eles precisam vender títulos públicos o suficiente para chegar nessa meta. Se eles não venderem o suficiente, essa taxa vai cair. Mas já que essa é a meta, eles sempre trabalham vendendo títulos públicos na medida certa para ficar perto dessa meta. Então essa é a meta Selic. Isso é muito avançado, tá? De verdade mesmo. Isso é uma coisa que talvez muita gente que vocês conheçam, que gosta de economia ou que estuda isso, não vão saber. Então aqui embaixo tem. Se o Banco Central quer subir os juros, ele vende títulos públicos, retira dinheiro do sistema, a liquidez, que é o dinheiro no bolso da população, cai e os juros sobem. Beleza? E para baixar os juros, é o inverso. Eles compram títulos públicos dos bancos, eles colocam, então assim, vamos imaginar aqui que o Otto é um banco e eu sou o Banco Central. O Otto tem título público. Eu quero baixar os juros. Eu vou lá, compro do Otto o título público. Agora o Otto ele tem dinheiro na mão, correto? E ele é um banco. O que um banco faz com o dinheiro na mão? Empresta. Nisso a liquidez aumenta e os juros caem. Vocês pegaram essa lógica? Isso é difícil. Querem que eu repita alguma coisa? Tem alguma coisa que não está clara? Acho que Ô, não. cara, não entendi por que o juro cai? Por que o juro sobe ou cai? Tá, beleza. Isso funciona. Porque, beleza, uma coisa leva a outra, mas o que que empurra o juro para subir? Tá, vou explicar isso. Vamos pensar num cenário onde é um produto qualquer de oferta e demanda. Vamos pensar que a gente tem um celular no mercado e todo mundo quer esse celular. O que acontece com o preço do celular? O preço dele sobe. Certo? Então, é elevado. Aham. Vamos colocar isso em um cenário monetário, que eu acabei de falar. A gente tem títulos públicos, o Banco Central começou a vender esses títulos públicos. Você concorda comigo que os bancos vão querer comprar o título público, certo? Certo. Só que os juros, vocês têm que entender uma coisa, os juros é o preço do dinheiro. Não sei se já ouviram falar disso em alguma aula nossa, talvez sim, talvez não, não lembro. Mas os juros é o preço do dinheiro. Por quê? Quando você pega o dinheiro emprestado, por exemplo, e você tem que devolver ele depois, vocês concordam que esses juros é o preço adicional do dinheiro no tempo? Tá complexo ou não? Apenas entendam que os juros é o preço do dinheiro. Ponto final. Se os juros é o preço do dinheiro, o que acontece quando todo mundo começa a querer comprar títulos públicos? Ou seja, se o Banco Central resolve vender título público, todo mundo resolve comprar. O que acontece com o preço do título público? Ele Aumenta. aumenta. Qual que é o preço do título público? Juros. A taxa de juros. Caralho, faz sentido. Fez sentido? Cara, isso é complexo, tá? Não, isso é muito complexo. Eu acho que essa talvez seja uma das partes mais difíceis da aula. Mas isso é complexo mesmo. Mas vocês entenderam que o juros é o preço do dinheiro? Uhum. Entenderam? Boa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Não? Boa, vou seguir então. Isso aqui eu vou passar bem rápido, porque o João Pedro passou nisso aqui hoje e eu fiquei sabendo disso, então a gente vai passar bem rápido. Quais são os fatores que impactam a Selic?
primeiro deles é a inflação, porque a Selic é um mecanismo de controle da inflação, então a Selic vai variar de acordo com a inflação. Se a inflação estiver alta, o Banco Central vai ter que aumentar a Selic. Se a inflação está baixa, o que pode parecer bom, mas nem sempre é bom, é natural que o Banco Central, para aquecer a economia, diminua a taxa Selic, por exemplo. Só para dar um contexto do porquê às vezes não é bom a inflação estar baixa. O que significa uma inflação baixa? Se a gente partir de um princípio de demanda, ou seja, as pessoas estão comprando menos, por isso que os preços estão caindo, você concorda comigo que esse país não está bem? Porque, assim, se as pessoas não estão comprando, tem algum motivo para as pessoas não estarem comprando. Então, às vezes, ou é uma expectativa de, tipo assim, semana que vem vai estar mais barato, ou é porque o país está numa crise ferrada e eles precisam sair dessa crise, correto? Então, é natural para um país que queira crescer ter uma inflação controlada, assim, ter um nível de inflação que não seja zero, ou deflação, que seria inflação negativa. É natural ter 5%, às vezes até 10% de inflação, é natural. Você precisa ter um pouquinho de inflação para crescer seu país. Se você quer que seu país cresça, você quer que seu país produza, você quer que seu país consuma coisas, você precisa ter um pouquinho de inflação, isso é natural. Então, expectativa de mercado, câmbio, influencia muito na Selic. Atividade econômica, que é o PIB, que eu acabei de falar. Risco fiscal e dívida pública, por quê? A dívida pública são exatamente os títulos públicos que eu acabei de falar. Vocês entendem que quanto maior a Selic, mais cara fica essa dívida pública? Porque vamos imaginar que seja você pegando um empréstimo. Você, na sua casa, pegou um empréstimo, e esse empréstimo, você pegou ele é uma taxa variável. Então, tipo assim, quando você assinou com o banco era 2%, só que o banco falou assim, cara, dependendo da situação, eu posso aumentar para 10%. É ruim isso para você, não é? Isso é o que acontece com o governo. Por quê? O Banco Central é um órgão independente, então o governo não controla a Selic. Então, se o Banco Central resolver aumentar a Selic para 20% para controlar a inflação, que deve estar muito alta nesse cenário, o governo se ferra completamente. Porque a dívida dele, que é a dívida pública, começa a ficar muito cara, porque ao invés de você estar pagando 10% de Selic, por exemplo, você está pagando 20%. Ficou muito mais caro. Pegaram? Sim. Boa. E o cenário externo, que é o Fed, que aí, cara, aí é a economia internacional. O João Pedro falou isso hoje com vocês. Então, só passando rapidamente, mas assim, os Estados Unidos é o rei do mundo, falando de forma bem bruta, lógico, eu não estou colocando nenhum juízo de valor nisso, mas assim, os caras são a maior economia do mundo e eles são o ativo de menor risco no mundo, por exemplo, em termos de investimento. Então, o título público do governo americano é muito mais forte do que o título público do governo brasileiro, isso é natural. Se o título público americano tiver com uma taxa de juros lá um pouco mais alta, o Brasil tem que compensar isso. Tem que crescer um pouquinho mais aceleradamente do que a deles, porque senão a gente vai ficar para trás e a gente não vai receber dinheiro externo. Entenderam? Porque se a taxa de juros dos Estados Unidos estiver alta, todo mundo vai querer colocar lá. Então o Brasil tem que compensar isso colocando mais alto ainda. Entenderam? Uhum. Boa. Então vamos lá. Aqui é um cenário mais de exercício mental. Então vamos lá. Demanda interna. Vamos imaginar, a Selic subiu. Se a Selic subiu, o crédito fica mais caro. Ou seja, o custo dos empréstimos fica mais caro. Se o custo dos empréstimos fica mais caro, quem fica mais vulnerável com isso? Não pode me falar. Qual que é a pergunta? Se o empréstimo fica mais caro, quem se ferra mais na economia? As empresas, porque não dá para. Perfeito. Exatamente. E vocês entendem que as empresas, ao mesmo tempo que elas consomem, elas investem. Sim. Então, por exemplo,
Se uma empresa quer abrir uma nova planta, uma indústria quer construir uma nova indústria em outra cidade, ela vai precisar de dinheiro emprestado, naturalmente. Se o empréstimo está mais caro, essa empresa não vai querer fazer esse investimento agora. Entenderam? E qual é o problema? Quem paga os salários da economia? A maior parte, lógico. São as empresas. Se as empresas não têm dinheiro para investir, vocês concordam comigo que os salários também estão no jogo? Sim. Entenderam? E assim, se o crédito está mais caro no geral, vocês concordam comigo que o Zezinho da esquina, ele ia pegar o empréstimo para comprar um carro, por exemplo? Se o empréstimo ficou muito caro, ele não vai comprar um carro. Ele vai esperar. O que vai acontecer com o preço do carro? Se ninguém querer comprar o carro porque está muito caro, Sky. Vai baixar. o preço cai. Se isso acontece em um cenário geral na economia, não só sendo um carro, mas sendo, por exemplo, preços no mercado, essas coisas, o que acontece no geral? A inflação cai. Vocês entenderam a dinâmica de taxa de juros sobe, Selic sobe, inflação cai? Aham. A gente falou um tanto bom até hoje na aula. Boa. Vai ser. Agora a gente vai olhar, a gente acabou de olhar pela ótica da demanda interna, tá? Então, a gente estava pensando aqui como se fosse a gente mesmo sendo impactado pela Selic. Entenderam? Agora a gente vai olhar numa perspectiva de câmbio, ou seja, de investimento externo. Se a Selic sobe, mais gente, por exemplo, mais investidores externos, por exemplo, bancos europeus, bancos americanos, colocam dinheiro aqui. Se eles colocam dinheiro aqui, o dólar entra. Se o dólar entra aqui, o real aprecia. Vocês entendem isso? Sim. Porque essas empresas estão buscando investimento no Brasil. Se as empresas estão buscando investimento no Brasil e a gente tem uma procura maior por real, o real aprecia. É a mesma história do celular que eu falei pro Antônio. Se a gente tem um celular que todo mundo quer, o preço do celular aumenta. Se a gente tem uma moeda que está tendo bastante investimento externo, ela vai apreciar, ela vai aumentar o preço. Então, no caso, o real aprecia. Vocês entendem que quando o real aprecia, o dólar cai, né? Porque se o real está mais valorizado, o dólar vai cair. Então, vamos pensar em um cenário hipotético aqui. Estamos com o dólar a R$6, correto? Correto. A Selic subiu. Entrou dinheiro externo. O real apreciou. O dólar vai subir ou vai descer? Vai descer. Vai descer. O dólar vai descer. Então, ao invés de ser R$6 agora, ele foi para 5,60, por exemplo. Entenderam essa dinâmica? Sim. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. É o seguinte: em países subdesenvolvidos, que nem o nosso, esse capital externo, vocês entendem que esse capital externo que entrou, ele é um dinheiro que está buscando dívida do governo, porque a Selic. Se a Selic está alta, eles estão procurando título público brasileiro, e o título público brasileiro, quem vai pagar é o governo. Esse capital externo que está entrando, esse dinheiro que está entrando, ele não é um investimento produtivo, não é uma empresa americana ou europeia que está aqui construindo uma fábrica para empregar brasileiros, não, não é. É puramente especulativo. Qualquer merda que der dentro do Brasil, esses caras vão tirar o dinheiro. Vocês entenderam isso? Aham. Esse é o motivo do porquê a moeda dos países subdesenvolvidos são tão voláteis. É por isso que o dólar sobe e desce muitas vezes no dia. Em países mais estabilizados, por exemplo, se você for pegar euro-dólar, a volatilidade provavelmente é menor do que real-dólar. Por quê? Porque o dinheiro que está entrando no Brasil aqui, ele não é um dinheiro produtivo, ele é um dinheiro especulativo. Da mesma forma que quando você compra uma ação,
você está especulando o valor dela, ou seja, você comprou uma ação por R$10, você quer que ela vá para 15, porque você quer ganhar dinheiro. Só que se essa ação começar a ir para 8, para 7, você quer tirar dinheiro. É isso. É exatamente essa mesma lógica que o dinheiro externo está entrando. Só que ao invés de ser o preço de uma ação, seria a situação do governo. Se eles acham que o governo não vai conseguir pagar, eles vão tirar dinheiro. E quando isso acontece em manada, quando muito investidor externo começa a tirar dinheiro do Brasil, o dólar dispara e aí a gente entra numa crise ferrada. Entenderam? Sim. Isso é mais curiosidade, viu? Mas é legal de entender. Então aqui eu coloquei um exemplo prático, que é só para resumir tudo isso que eu falei. O Brasil levou a Selic de 2% para quase 14% de 2021 e 2023. Na pandemia, a taxa de juros era muito baixa. Resultado, o crédito encareceu, porque a gente saiu de 2% para 14%. O consumo desacelerou, porque quem queria financiar, por exemplo, reformar a casa, construir uma casa, comprar um carro, adiou isso, falou assim, cara, agora não dá, o crédito está muito caro, não vou conseguir fazer isso. A inflação caiu de 12% lá em 2021 para 4,6% mais ou menos agora. E ao mesmo tempo, o real se valorizou frente ao dólar. O que isso fala? Atraímos capital estrangeiro. Por quê? Porque a nossa Selic aumentou. Entenderam? Conseguiram fazer esse link? Essa é a parte mais importante, de entender o impacto de uma coisa na outra. Conseguiram? Sim. Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Política fiscal. Essa é a parte mais importante da aula, tá? Porque essa é a parte que ninguém falou hoje, nem acho que na aula do Benito ele deve ter falado, mas eu não sei se ele falou muito, não. Vocês podem me falar, o Benito falou alguma coisa disso? Acho que Cara, se eu não falou, lembro falou dele falar pouco. sobre isso, não. Tá, beleza. Seguinte. O que é a política fiscal? Resumidamente, é quanto o dinheiro gasta. É quanto o governo gasta. Vocês entendem como o governo ganha dinheiro? Arrecadação, Por né? impostos? Perfeito. E os impostos aqui nessa conta que eu estou fazendo no slide é a tributação, que é o T. E os gastos públicos é o G. O que são os gastos públicos? Por exemplo, uma obra de infraestrutura, uma ponte Rio-Niterói, é um gasto público. Dinheiro que vai para a saúde, gasto público. Dinheiro que vai para a educação, gasto público. Isso tudo é gasto público. Vocês entenderam a dinâmica. A arrecadação é imposto e os gastos são todos esses gastos que eu mencionei, mais um monte que vocês podem ficar aqui o dia inteiro falando. Correto? No geral, na política fiscal, a gente tem duas linhas de atitude. A gente tem uma atitude expansionista e uma atitude contracionista. O que é uma atitude expansionista? Como vocês puderam ver pelo nome, é uma atitude em que você quer expandir a economia do país ou aumentar gastos. Beleza? Por que aumentar gastos? É muito contraintuitivo você pensar que aumentar gasto é bom, porque a gente sempre olha para uma lógica de, tipo assim, economia pessoal e economia de empresas. Por que a economia de governo, aumentar gastos nem sempre é ruim? Vamos se colocar em uma situação aqui. Estamos na pandemia de Covid-19. Muita gente perdeu o emprego, isso realmente aconteceu, por conta da pandemia. Essas pessoas estão completamente desamparadas, porque além delas serem demitidas, ninguém mais estava contratando na época, porque era uma época de incerteza completa na economia, no mundo inteiro. Então ninguém estava contratando, ninguém estava. Cara, quem foi demitido passou por um aperto gigantesco. Estamos dentro desse cenário, correto? Correto. Vocês lembram que eu falei no slide passado que a inflação nessa época era muito baixa? Por que era muito baixa? Tava todo mundo com medo de gastar. Simplesmente por isso.
se tava todo mundo com medo de gastar e ninguém comprava nada, a inflação era muito baixa. Porque se a gente não tem procura, por exemplo, pô, é, a gente tem uma pessoa desempregada que lançou um novo iPhone. Vocês acham que a pessoa que não que está dentro de uma pandemia, acabou de ser demitida, vai pensar em comprar um iPhone ou comprar qualquer outro bem de luxo ou qualquer outra coisa assim? Às vezes nem é bem de luxo, tá? Pode ser qualquer outro produto. Só estou colocando aqui para ficar claro na cabeça de vocês. Cara, não vai comprar. Em um cenário de incerteza, os gastos diminuem muito. Porque a pessoa não sabe nem se ela vai conseguir comer amanhã ou se ela vai ser internada amanhã. Então, cara, não vai consumir. Isso vai fazer com que os preços ou estagnem ou aumentem muito pouco, que é o caso de uma inflação baixa, ou diminuam, que aí é deflação. Nessa época, a inflação era muito baixa, por esse motivo. Isso permitia que o governo diminuísse a taxa de juros para tentar estimular a economia e falar, galera, peguem dinheiro emprestado, pelo amor de Deus, comprem coisas. Porque senão a gente vai explodir. Tipo assim, porra, se vocês não comprarem nada, as empresas vão quebrar, se as empresas quebrar, os bancos quebram, se os bancos quebram, todo mundo vai pra baixo, tá ligado? Então, assim, entenderam essa parada, correto? Aí que tá o negócio de aumentar o gasto. Vocês lembram que na pandemia teve o Auxílio Brasil, né? O auxílio emergencial. Muita gente pegou, acho que era na época R$ 600, eu não lembro quanto era, geralmente não lembro. Mas na época teve o auxílio emergencial, que muita gente pegou. O que era isso? Era um gasto do governo justamente para controlar uma recessão. Então, nesse caso, aumentar o gasto foi necessário. Era, assim, impossível não aumentar o gasto. Vocês tinham que aumentar o gasto para estimular a economia. Inclusive, para vocês verem o quão importante isso foi na época, o governo da época era o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que, por ideologia política, é um governo que não gosta de gastar. É um governo que geralmente tem uma tendência contracionista. Não estou aqui falando se é bom ou ruim, tá? Mas tem uma tendência contracionista. Eles precisaram aumentar gastos públicos para controlar a recessão. Não teve jeito. Só que aí que está o problema. Existem situações onde você precisa aumentar o gasto. Só que assim, ao mesmo tempo que você aumenta o gasto, você também precisa arrecadar. Porque se você gastar mais do que você tributa, você gera um déficit. Se você gasta mais do que você arrecada, você gera um déficit. E aí a gente pode entrar na lógica pessoal. Se vocês comprarem coisas no cartão de crédito que passem o valor do seu salário, vocês concordam comigo que vocês têm que pagar esse cartão de algum jeito, né? E como você vai fazer isso? Pegando empréstimo. Essa é exatamente a mesma coisa que o governo faz. Se o governo gastou mais do que arrecadou, ele vai pegar um empréstimo. Aonde ele pega esse empréstimo? Alguém pode me falar? Qual é o Do, mecanismo que o governo pega dinheiro? do Banco Mundial lá, do. Caralho, esqueci o nome. Pode ser. Mas eu queria chegar em outro ponto. O governo arrecada com dívida pública. Vocês lembram que eu estava falando agora há pouco do Banco Central, de dívida pública, papapá, papapá? Esse é o jeito que o governo consegue pegar dinheiro emprestado. Título público. E quem controla a oferta e demanda desses títulos públicos é o Banco Central. Mas o título público é um mecanismo de você emprestar dinheiro para o governo. Entenderam? Então, por exemplo, algum de vocês aqui já deve ter aberto o aplicativo do banco, algum de vocês aqui investem, eu sei disso. Então, vocês já viram o título público para comprar. Aí você tem diversos títulos públicos. Você tem pré-fixado, que é uma taxa específica que é acordada ali na hora que você compra o título, ou é IPCA mais alguma porcentagem, ou é Selic, que é completamente variável, e aí é baseado na Selic. Mas, assim, esse é o mecanismo que o governo pega emprestado. Entenderam? Essa é a configuração do ciclo da dívida do governo.
O governo, se ele gastar mais do que ele arrecada, ele precisa pagar esse gasto dele com alguma coisa. Aonde ele vai arranjar esse dinheiro? Título público. Quando ele coloca título público para vender, ele fala assim, pessoal, me deem dinheiro agora que eu pago depois, com juros. E esses juros, geralmente, é a taxa Selic. Entenderam? Querem que eu repita? Galera, estão me ouvindo aí? Tá Pô, tranquilo. deu pra entender. Boa, beleza. Então é isso. Se o governo gastar mais que arrecada, ele precisa pegar dinheiro emprestado por título público. Voltando aqui para a política fiscal, agora que vocês entenderam a dinâmica da dívida pública. Expansionista, aumentou o gasto. Ou para ser expansionista, ou você aumenta o gasto, ou você reduz impostos. Porque se você quer estimular as pessoas a comprar, ou você dá dinheiro para elas, ou você diminui o preço das coisas. Dando dinheiro para elas é aumentando o gasto. E reduzindo os preços das coisas é reduzindo o imposto. Perfeito? Acho que isso ficou claro. Contracionista. É o contrário. Ou você reduz os gastos. Então, se o governo antes estava dando auxílio emergencial ou qualquer outro tipo de obra de infraestrutura, estava construindo uma puta ponte, uma transfusão, cara, nem lembro mais o negócio do Rio São Francisco, transposição do Rio São Francisco, que é caro. Ou eles reduzem esses gastos, ou eles aumentam a tributação. Por quê? Se é contracionista, se eles, tipo assim, cara, tô muito ferrado, tô dando déficit, eu preciso dar um jeito de reduzir esses gastos ou aumentar a arrecadação. Ou eu ganho mais, ou eu gasto menos. Então é isso. Então, qual é as consequências da atitude contracionista? Eles contraem a demanda agregada, ou seja, ou você não vai receber mais dinheiro do governo, no caso seria reduzir o G. Eu estou falando isso de forma direta, mas não é exatamente assim, tá? Ou aumenta o imposto, que aí você vai pagar mais caro nas coisas e o governo vai ganhar mais. Ponto final. Só que assim, se aumentou o imposto, você provavelmente não vai mais querer comprar tantas coisas assim. Então, por exemplo, se antes o iPhone custava 6 mil reais, aí o governo aumentou o imposto e ele foi para 7, você vai falar, pô, agora eu não vou comprar. Então, contrair a demanda. Isso ajuda a controlar a inflação, porque se as pessoas querem comprar menos, ou porque elas têm menos dinheiro, ou porque as coisas estão mais caras por causa do imposto, elas vão nitidamente comprar menos. Controla um pouco a dívida, só que assim, tem um ponto de atenção. Isso pode gerar recessão. Pode aprofundar, na verdade. Isso gera recessão naturalmente no curto prazo. Porque assim, se você aumenta imposto e reduz gastos, naturalmente o seu país vai entrar no modo de tipo assim, opa, calma aí, entendeu? Eu não posso mais comprar. Então, isso vai fazer, isso geralmente medidas contracionistas são muito pouco populares. É difícil um governo ficar firme até o fim só com medida contracionista, porque assim, chega uma hora que a rapaziada fala, não dá mais, eu não compro mais nada, eu não ganho mais dinheiro, eu sei que isso assim, é para controlar a dívida, só que assim, em um país de 210 milhões de pessoas é difícil você colocar esse objetivo, entendeu? E o expansionista tem o problema de gerar déficit se você aumentar demais os gastos e não aumentar a arrecadação. Pegaram? Entenderam o expansionista e contracionista? Querem que eu repita alguma coisa? Não, deu bom de entender. Mas, ô, Caio, só perguntar uma coisa. Assim, na sua opinião, qual que você acha que tem que ser a política fiscal nesses próximos governos para poder dar uma melhorada assim no Brasil? Cara, essa é uma pergunta difícil. Por quê? Não existem governos puros expansionistas e contracionistas. Existem governos com tendências. Por exemplo, o governo Lula ele tem uma tendência expansionista. Isso é natural. Isso geralmente, em governos mais centro-esquerda ou esquerda, isso é mais normal, ser mais expansionista. Agora, essa negócio de austeridade fiscal, de controle de dívida,
é uma coisa mais de direita. Qual que é o problema? Os governos, eles não são expansionistas e contracionistas o governo inteiro. Por exemplo, o governo Lula agora foi muito expansionista no começo e agora foi um pouco mais contracionista. Mas ele ainda tem uma tendência expansionista porque é uma característica do governo dele. Por exemplo, o governo Bolsonaro é a mesma coisa. Tem uma tendência contracionista? Tem uma tendência contracionista. Só que, por exemplo, na pandemia, teve que ter uma tendência expansionista, porque se ele não aumentasse os gastos, o país ia pro buraco. Entendeu? Já foi, tipo assim, foi horrível. A pandemia foi um desastre, mas era uma medida, assim, necessária para não ir mais pro buraco do que já estava. Entendeu? Então, assim, cara, o que eu acho? Eu não quero dar minha opinião pessoal, porque eu estou numa posição, por mais que às vezes vocês esqueçam que a gente é professor de vocês, porque a idade é muito parecida e tal, beleza. Assim, para um país crescer, na minha cabeça, você tem que lidar com uma inflaçãozinha de tipo 5, 10%, isso é natural. Para o país crescer, você precisa fazer isso. Na situação atual do Brasil, eu não acho que tenha que ser totalmente contracionista. Não acho. Assim, totalmente contracionista? Não. Eu acho que você, cara, é muito cíclico. Então é difícil falar, agora só tem que ser contracionista. Você sempre tem que puxar um pouco de um lado e um pouco do outro. É meio tipo, é uma guerra sem fim de cabo de guerra. Você fica puxando para um lado, aí você puxa para o outro, puxa para o lado, puxa para o outro. Quando dá merda, você vira contracionista. Só que quando você precisa crescer, você tem que ser expansionista. Mas assim, para um país crescer, você precisa ser expansionista. Nenhum país cresce sendo contracionista. Só que o contracionismo é importante para você não deixar esse expansionismo acabar derretendo as contas do seu país. Entenderam? Entendeu? Aham, Isso entendi. respondeu a sua pergunta, Antônio? Foi o Antônio ou foi o Ó, Pedro? Foi o responde- Pedro, né? Não, respondeu certinho. Obrigadão, Beleza. viu? É isso. Resultado primário e resultado nominal. Essa parte é um pouquinho chata, por quê? Ela não é tão difícil assim, mas ela é muito contábil. Então, assim, não pode parecer tão óbvio para vocês. Mas é o seguinte: resultado primário. Geralmente no Jornal Nacional, esses jornais que passam na TV, eles sempre falam de resultado primário. Ou superávit primário, déficit primário. Vocês já devem ter ouvido essa palavra em algum lugar. O que isso quer dizer? Resultado primário é gasto menos despesa. Ponto final. Essas despesas não incluem o pagamento das dívidas, tá? Sem juros na jogada. As despesas é gasto com educação, gasto com saúde, gasto com política pública, gasto com infraestrutura. Essas são as despesas. Pegaram? Por que é importante tirar os juros dessa jogada? Porque você consegue entender a relação de receita e despesa. Quanto você está arrecadando e quanto você está gastando tirando os juros. Né? Porque os juros, assim, as despesas elas têm um objetivo diferente do pagamento das dívidas. Vocês entendem isso? Enquanto a dívida você só está pagando uma obrigação sua, as despesas, por exemplo, o gasto em educação, eles têm alguma expectativa de retorno. Entenderam? Sim. Então, receitas menos despesas sem os juros. Esse é o resultado primário. Esse é o que o Jornal Nacional sempre fala. Ou o país teve superávit primário nesse primeiro trimestre, ou teve déficit primário, que é quando as despesas são maiores que as receitas, já que é uma conta de menos. Se a lado da direita estiver maior, o resultado vai ser negativo. Então, se as despesas forem maiores que as receitas, a gente vai ter um déficit primário. A gente vai gastar menos do que a gente arrecadou. A gente vai gastar mais do que a gente arrecadou, perdão. Quando a gente coloca os juros nessa conta, é o resultado nominal. Isso cai na prova, tá? Então tem que saber essa diferença de resultado primário e resultado nominal. A gente pega o que a gente arrecadou e tira os juros da dívida. Entenderam? Então a gente pega o que a gente arrecadou e o que a gente vai gastar com juros de dívida. Se você arrecadou mais do que você precisa pagar de dívida, você tem um
você tem um superávit nominal. Se os juros da dívida estão muito altos e passaram o quanto você arrecadou, você tem um déficit nominal. E aqui embaixo tem um disclaimer importante. Um país pode ter superávit primário e ter déficit nominal. Por quê? O seu país, ele pode arrecadar mais do que ele gasta com política pública, com educação, com saúde, ele pode ter um superávit primário. Só que quando a gente coloca os juros da dívida na jogada, ele pode ter um déficit nominal. Ele pode ainda arrecadar mais do que ele gasta, ele pode arrecadar mais do que eles têm de despesas, mas se você colocar os juros, aí ele tem um déficit. Entendeu? E ali tem um disclaimer importante. O país pode ter um superávit primário e ainda ter um déficit nominal, se os juros das dívidas forem muito altos. Assim como no Brasil, porque a nossa taxa Selic é muitíssimo alta. Endividamento público. Galera, como o governo se endivida? Exatamente o que eu falei para vocês, de como o governo pega dinheiro emprestado. Em um cenário onde você tem as receitas menores que as despesas, você tem um déficit fiscal, ou seja, você gastou mais do que você arrecadou. Perfeito? Perfeito. Você precisa pagar essas contas. Como você vai pagar essas contas? Como que o governo vai pagar essas contas? Pegando dinheiro emprestado. Como o governo pega dinheiro emprestado? Dois tipos. Um foi que o Pedro ou o Antônio falou, não lembro qual dos dois, perdão, mas alguém falou que podia pegar dinheiro fora, acho que foi o Antônio. Tô certo? Sim, você pode pegar dinheiro fora. Esse é um tipo de endividamento, que é a dívida externa. Ou também você pode pegar uma dívida interna, que seria emitir os títulos públicos que eu estou falando desde o começo da aula com vocês. Na dívida interna, ela é em reais e ela é detida por residentes, ou seja, bancos comerciais que depois vão repassar essa compra de título público para os investidores pessoais, que é eu e você que pode abrir o aplicativo do banco e comprar um título público. Essa dívida interna, ela tem um controle maior. Por quê? Porque simplesmente é o governo que controla. O governo não, mas assim, a gente está em moeda própria. Vocês concordam comigo que a gente tem mais controle da nossa moeda do que a moeda externa, certo? Porque se a nossa moeda, por exemplo, porra, cara, deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que talvez quebre um pouco o negócio do Banco Central Independente, mas é o que acontece. Assim, não deve acontecer, mas vamos imaginar um cenário hipotético onde o Banco Central é uma instituição não independente. Cara, o país está muito endividado. O custo da sua dívida é a Selic. Em um mundo onde o Banco Central não é independente. O que o governo vai falar? Porra, baixa a Selic aí para minha dívida ficar barata. Entendeu? E assim, é em moeda própria. O ponto principal é esse. Quando a gente coloca uma moeda externa em jogo, quando a gente pega uma dívida externa, ainda tem mais um risco no meio do caminho, que é o risco cambial, é o risco de volatilidade do câmbio. Assim, se a gente pega, por exemplo, uma dívida em dólar, se a nossa moeda depreciar, ou seja, se o real ficar mais fraco, se o dólar aumentar o preço em relação ao real, se a gente pegou uma dívida que a gente já tem que pagar juros lá para fora, a gente pegou essa dívida enquanto era R$ 5, R$ 5 era $1. A gente continua precisa esses juros que a gente tem que pagar, é natural, a gente vai continuar precisar pagando. Só que aí eu coloquei um risco a mais no meio, que é se o preço do dólar aumentar, ou seja, por exemplo, se um dólar antes era R$ 5, agora um dólar é R$ 6, além de eu ter que pagar os juros da dívida naturalmente, porque eu tenho que pagar um empréstimo, eu ainda tenho uma desvalorização cambial que vai piorar ainda mais a minha dívida. Vocês entenderam isso? Pegaram, gente? Legal.
Porque qual que é o problema? O governo, em uma dívida externa, ele arrecada em real. Só que ele tem que pagar em dólar. Se você pega um empréstimo lá fora, você tem que pagar os juros naturalmente, por exemplo, todo mês ou todo ano, depende de como eles acordaram. E ainda tem o risco de o real ficar mais merda em relação ao dólar. Isso é, complicado, é um risco a mais. A dívida externa é mais arriscada do que a dívida interna, porque a dívida interna você pode ficar rolando a dívida, você pode ficar refinanciando ela, você pode fazer, por exemplo, emitir mais títulos públicos para pagar a dívida que você tinha dos títulos públicos antigos, e o governo faz muito isso. Tipo assim, governos fazem muito isso de rolagem de dívida, é uma coisa natural. Essa é uma das coisas mais diferentes, inclusive, entre gerenciamento de dívida de empresas, gerenciamento de dívida de governos. Essa é uma das principais diferenças. O governo consegue rolar a dívida tranquilamente, as empresas não podem fazer isso por muito tempo. Então, a dívida interna é muito mais controlável do que a dívida externa. Mas, no fim das contas, nenhuma dívida também é muito boa, tá? Querendo ou não, é uma dívida. O pessoal da contabilidade fala que dívida é bom, mas, assim, tem todo um contexto por trás. Desse contexto aqui, nesse cenário que a gente está envolvido aqui, não é bom. Entenderam? Sim. Sim. Hoje a gente tem, então ali, acho que eu coloquei ali, a gente tem uma dívida PIB mais ou menos de 89%. Pode parecer muito alto? Pode parecer muito alto, mas é normal, viu? Países desenvolvidos também têm uma porcentagem de dívida PIB bem alta. É lógico que isso não é maravilhoso, lógico que não. É uma coisa a se preocupar, sim, mas não é o fim do mundo, tá? É normal. Esse 89% pode assustar, mas é comum, assim, tipo, uma dívida PIB mais de 80%, 70% é natural. Isso é uma coisa que o Benito falou pra gente, inclusive em uma aula. E é isso. Esse slide é isso aqui. Vocês entenderam? Querem fazer alguma pergunta? Tá acabando, viu? Só. Tá acabando. Isso aqui é rápido. Pegaram? Sim. Boa. Vamos colocar a nossa cabecinha para pensar de novo naquela história de ficar entendendo o impacto de uma coisa em outra. Por exemplo, a nossa dívida cresceu. Ou seja, nosso governo está gastando mais do que arrecada. O que acontece? Isso aumenta o risco do Brasil lá fora. Vamos imaginar agora que o Brasil é uma empresa dentro de um cenário competitivo e as outras empresas são os outros países lá de fora. A empresa Brasil, se ela tem uma dívida que está crescendo cada vez mais, vocês concordam que o Brasil é mais arriscado, né? Para os investidores de fora. E aí, galera que está envolvida em investimentos, quando você tem um risco maior, o que você espera do retorno? Se o risco é maior, você espera mais retorno, né? Pra Perfeito? compensar o risco. Só que qual que é o retorno em um contexto de investimento governamental ou, por exemplo, investimento externo aqui? O retorno é justamente os juros, porque o dinheiro de lá entra aqui por causa dos nossos juros. Então, se o nosso risco aumenta, naturalmente os investidores externos vão exigir que nossos juros sejam maiores. Porque eles vão falar assim, amigão, se você não me pagar 17% de juros, eu não vou aceitar esse risco. E o que tem que acontecer para a gente conseguir dinheiro externo? Selic tem que subir. E quando a Selic sobe por conta de uma pressão fiscal, essa pressão fiscal é a dívida crescer ali no começo do ciclo. Essa é a pressão fiscal nesse caso. Acontecem coisas. Que coisas são essas? No câmbio. Dólar começa a entrar, porque a gente tem uma Selic alta, e o real aprecia. Mas o risco é alto. E é aquele risco que eu falei lá atrás de especulação. As pessoas, os investidores externos estão aqui justamente só por causa dos nossos juros e para ficar mamando o nosso estado. E se eles verem que qualquer coisinha pode sair dos eixos, eles vão tirar dinheiro em massa. Vão tirar muito dinheiro. O que isso vai acontecer? Vai disparar o dólar. E o real vai depreciar, no caso.
E aí as importações podem ficar mais caras, porque a nossa moeda está mais fraca, e isso pode gerar inflação, por exemplo, porque o pessoal que compra coisa de fora, importa coisa, precisa repassar esse preço para o consumidor final, isso vai aumentar a inflação. Essa é um risco que pode acontecer nesse cenário. Exportações. Essa é uma dinâmica engraçada, porque isso é uma coisa muito importante que vocês entendam, porque, cara, isso aqui, cara, nossa, isso aqui muda mentes. As exportações. Quem exporta mais no Brasil? Setor agro, tá? Quem exporta muito no Brasil é o setor agrícola. Se a gente tem uma Selic alta e a gente tem muito dinheiro externo entrando, e o nosso real acaba ficando mais apreciado, tá certo? Se o nosso real fica mais apreciado, então, o que eu quero dizer com isso? Se o dólar antes era R$ 5 e o nosso real apreciou, agora o dólar é 4,50. Caiu de 5 para 4,50. Isso é bom para o agro? Isso é horrível para o agro. Por quê? Se a gente tem uma moeda desvalorizada, o nosso preço, o preço da nossa soja, por exemplo, fica melhor lá fora. Então a China, que vai querer comprar soja do Brasil, por exemplo, se o real está indo bem, a nossa soja está mais cara. A China vai preferir comprar soja de outra pessoa, de outro país. Se a nossa moeda está desvalorizada, o preço da nossa soja provavelmente vai ser um dos mais baratos do mercado. Então a China, por exemplo, vai querer comprar soja nossa. É aí que está o problema de um país subdesenvolvido. Por quê? Em países subdesenvolvidos, qual é a classe predominante na economia do país? Agrícola. Geralmente. O Brasil é um exemplo disso. Qual é a classe com mais lobby político, mais representatividade em Câmara, mais poder público? O agro. Ponto final. Para o agro, é ótimo ter um dólar alto. Ótimo. Porque o nosso real vai estar mais desvalorizado e isso vai fazer com que eles vendam mais no mercado externo. Só que qual o problema? Enquanto isso é bom para o agro, isso é horrível para a indústria. Horrível. Porque a indústria, ela precisa importar muita coisa, correto? No Brasil. A indústria, o Brasil, por exemplo, depende de tecnologia de outros países. O Brasil precisa importar. Se o dólar está caro, as importações ficam mais caras. A indústria vai achar isso horrível, porque os gastos dela vão estar muito altos. Então, vocês entendem esse conflito de interesses entre o agro e a indústria? E o porquê isso é importante em um país subdesenvolvido? Pegaram? Sim. Boa. Bolsa. A bolsa também se ferra muito. Por quê? A Selic é o ativo, por exemplo, um título público é geralmente o que a gente considera no mercado financeiro de ativo de risco zero. Porque, cara, para o governo não te pagar, tudo já tem que estar no chão. Entendeu? Então, para o governo não te pagar, nenhum banco já mais vai estar te pagando e muito menos uma empresa. Então, é a última camada de risco, é tipo quase risco zero. Se o risco zero está muito atrativo, ou seja, o risco zero está pagando muito, a Selic está alta, a bolsa vai cair naturalmente. Naturalmente. Isso vai acontecer. Entenderam a dinâmica? É isso. Entendi. E aí a inflação, se o real ficar depreciado, as importações ficam mais caras, e é isso que eu acabei de falar de, por exemplo, as empresas que estão comprando coisa importada precisam passar isso para o preço final, e se o preço final aumentar, a inflação sobe. Pegaram? É isso. Bora. Então, esse é o ciclo vicioso do endividamento. Se a gente tem um déficit fiscal, se a gente gasta mais do que a gente arrecada, a gente precisa emitir título de dívida. E quando a gente emite título de dívida, nossa dívida aumenta.
Se a nossa dívida aumenta, a gente aumenta o nosso risco lá fora. O Brasil vira uma empresa, entre aspas, arriscada, porque a gente está emitindo muita dívida. Para compensar esse risco, Brasil, a gente tem que subir a Selic. Só que quando a gente sobe a Selic, a gente aumenta o gasto com juros, porque a dívida pública fica mais cara. Porque a Selic é justamente o preço da dívida pública. É aquela história, se você pegar um empréstimo que sai de 2% de juros para 10%, a sua dívida fica muito mais cara. E o governo, acontece exatamente isso com o governo. Se a Selic subir, o custo da dívida do governo vai ficar muito caro. E isso aumenta o déficit fiscal, que aumenta a emissão de títulos de dívida, que aumenta o risco do Brasil, e a Selic sobe, e aumenta o gasto com juros e fica nesse ciclo. Entenderam? Sim. Aham. Dominância fiscal. Isso aqui é importante, acho que é a última parte também. É a última parte. Tô acabando, galera, foi mal. Tá. Qual que é o problema? Em um cenário saudável, estamos em dominância monetária. Por quê? O Banco Central ele tem autonomia. Ele vai perseguir o objetivo dele, que é controlar a inflação. Então, ele vai elevar os juros quando ele precisar. Ele vai falar: se a inflação está alta, eu vou aumentar os juros. Não tenho que me preocupar com a dívida do governo, porque o meu objetivo é controlar a inflação. A dívida pública ainda é sustentável, então ele não tem medo de aumentar os juros por conta de uma dívida pública fodida. E o mercado confia na política monetária. Esse é o cenário bom, onde temos dominância monetária. O cenário ruim é quando a gente tem dominância fiscal. Por quê? O que acontece nesse cenário? A gente está em uma dívida alta e insustentável. O Banco Central olha para essa situação. Se a gente tem uma inflação, por exemplo, eles precisam controlar essa inflação subindo os juros. Só que a gente tem um governo aqui do lado que está com uma dívida altíssima. O Banco Central pensa e fala: cara, se aumentar os juros aqui, a dívida vai explodir. E aí, vocês entendem que o Banco Central ele fica de mão amarrada nesse cenário? Mesmo sendo independente? Entenderam? Aham. Sim. Aham. E aí, qual seria a solução nesse caso? Emitir moeda, imprimir dinheiro. Todos aqui entendem o problema de imprimir dinheiro? Não tenho medo de falar que não. Valoriza, né? A moeda. Perfeito. Todo mundo entendeu isso? Tem alguém que não entende isso de por que não pode imprimir dinheiro? Não? Tá de boa? Beleza, então. Então, só que aí nesse caso a gente teria que emitir moeda e o resultado seria hiperinflação. Quando aconteceu isso no Brasil, antes do Plano Real, que foi aquilo que eu falei lá no começo, que a gente tinha inflação de, cara, 2.000% ao ano. Isso era porque as pessoas estavam comprando demais? Não. Até porque não existe só um tipo de inflação. O que acontecia nessa época que tinha juros desse tamanho? Juros não, perdão. Tinha uma inflação desse tamanho. O pessoal olhava para trás e falava: cara, a inflação ano passado foi 100%. Esse ano vai ser 100% também. Só que todo ano aumenta. Então vai ser 100% e mais alguma coisa. E aí nisso entrava nesse ciclo vicioso. Então um ano ficava 100% mais 2. Aí ficava 102% no outro. Aí depois, cara, vai piorar esse ano, hein? Vai ficar 105%. Se ano passado foi 100%, não vai cair, vai ser 105%. E aumentando, 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 aumentando. E isso chama inflação inercial. Não preciso decorar isso agora. Mas esse é o cenário brasileiro antes do Plano Real. Aí veio o Plano Real, conseguiu controlar a inflação. Lógico que não foi um plano milagroso. Muita gente fala: caralho, o Plano Real é um milagre. Realmente, consertou um puta problema no Brasil. Só que assim, não veio de graça, né? A gente teve que abrir mão de muita coisa para fazer isso dar certo. Mas foi um plano necessário. Na minha visão, foi um plano necessário, foi um bom plano. Tanto é que rendeu 2 mandatos para o Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos cabeças do Plano Real, só pelo Plano Real. O cara foi presidente por 8 anos só porque ele fez o Plano Real.
E então foi um plano que realmente funcionou, deu muito certo e realmente foi muito bom. Mas teve um custo também. E a gente tinha uma inflação explodidíssima nessa época. Por fim, está tudo conectado. Déficit fiscal está conectado com a dívida pública, que está conectado com o risco Brasil, que está conectado com a inflação, que está conectado com a Selic, que está conectado com o câmbio. Ou seja, conta pública descontrolada contamina a economia. Entenderam isso? Eu não vou ficar voltando muito nesse ciclo aqui, porque eu já falei demais sobre isso. Mas vocês entenderam isso? Sim. Sim. Se a gente gasta demais, a gente tem que emitir dívida. Se a gente emite dívida, a gente aumenta o nosso risco. Se a gente aumenta o nosso risco... Blá, blá, blá. Eu falei isso tudo. Pegaram isso tudo? É isso, galera. Aqui tem uma revisão rápida, que é só as funções ali de CMN, do Copom. Vocês entenderam como funciona o Pay Market, eu ensinei muito bem, eu acho, né? Todo respeito, acho que vocês entenderam, vocês pegaram bem. Selic aumenta, crédito caro, demanda cai, inflação cai, vocês entenderam tudo isso. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo, acabou que a aula de hoje de manhã deu para dar uma esclarecida e meio que dá para linkar os dois conteúdos assim e não fica com muita dúvida, não. Boa. Essa é a parte boa, né? Tá fresco na memória para quem foi hoje de manhã. Então, mas é isso. Querem perguntar alguma coisa, mais alguma coisa? Não? Galera, então é isso. Parar de compartilhar aqui. É isso. Obrigado a todo mundo que veio, porque eu sei que, pô, uma aula no sábado, depois da aula de manhã é foda. Mas obrigado pra todo mundo que veio, a gente realmente fica muito feliz com vocês aqui. E a nossa maior felicidade é ver uma aula cheia, gente. Tipo assim, por mais que, pô, beleza, estamos em 6 horas da tarde de um sábado, dando aula, é natural que vai ter menos gente, mas agradecemos demais quem tá aqui, tá? A gente aprecia demais, a gente lembra de vocês todos. Primeira coisa que a gente fala é quem estava na aula às 6 horas da tarde no sábado, pode ter certeza. É isso, galera. Acabou. Abraço, hein? Valeu, Valeu, galera. Caio. Obrigado Até pela mais, aula. gente. Bom final de semana. Valeu. Deus.